Olá, hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos lá. Pegamos um único documento, um relatório de estratégia de mercado, bem completo, para esta terça-feira, 2 de dezembro de 2025, e vamos destrinchar ele aqui. Um mergulho fundo mesmo. Isso. A missão é entender o que está na cabeça dos investidores, o que está mexendo com o mercado global e o nosso aqui no Brasil agora. E, sabe, lendo o material, uma ideia fica martelando. Qual seria? Cautela estratégica. Parece que tá todo mundo assim segurando a respiração, esperando o próximo movimento. É uma ótima leitura. Essa sensação de compasso de espera está por toda parte no relatório. E essa espera, ela se apoia em 3 pilares bem claros que o documento explora. Que seriam? Primeiro, o que a gente pode chamar de silêncio calculado do Banco Central americano. Segundo, uma manobra fiscal bem ambiciosa e, bom, cheia de poréns aqui no Brasil. Certo. E terceiro, umas divisões bem curiosas no mercado de commodities que, na verdade, contam uma história muito maior sobre o futuro da economia global. Ok, vamos começar por esse silêncio, então. O relatório dá um destaque enorme para algo que o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, não disse. Exatamente. O que ele não disse. Ele fez um discurso, homenageou um economista, mas sobre a política de juros atual, nada. Silêncio total. Por que o silêncio de uma pessoa pode ter tanto peso assim? Você tocou no ponto central. O que é fascinante aqui é como esse silêncio, que é deliberado, cria o que o relatório chama de vácuo de orientação. Vácuo de orientação. Isso. O mercado é viciado em pistas, sabe? Em qualquer migalha de pão que o Fed jogue para indicar o futuro dos juros. Quando o Fed se cala, o mercado entra no modo de, sei lá, abstinência. E aí ele se volta para outra coisa. Se volta de forma obsessiva para a única coisa que resta: os dados econômicos puros e crus. E aí o dado do dia vira o grande protagonista do espetáculo. Exatamente. E hoje, o relatório deixa claro que o holofote está todo no JOLTS, o relatório de vagas de emprego em aberto. Ele virou o evento do dia, quase um oráculo. E o mercado não quer um número bom ou ruim. Não. Ele está procurando um número cachinhos dourados. Nem muito quente, nem muito frio. Certo, o número na medida certa. Forte demais significa que a economia ainda está aquecida e o Fed não vai cortar os juros. Fraco demais e acende o alerta de recessão. É essa a lógica. Perfeito. O relatório até coloca os números na mesa. Acima de 7,4 milhões de vagas seria visto como quente, um balde de água fria nas esperanças de corte de juros, o que provavelmente derrubaria as bolsas. E o contrário. Abaixo de 7 milhões, o mercado pode interpretar como um sinal de frio excessivo, de que a economia está freando rápido demais, gerando medo. O número mágico, o tal pouso suave, estaria em algum lugar aí no meio, mostrando um resfriamento gradual, mas sem colapso. É incrível pensar nisso, que a decisão de milhares de empresas sobre contratar ou não, condensada num único número, pode fazer trilhões de dólares mudarem de mãos em minutos. A pressão é absurda. Mas essa ansiedade toda é só nos Estados Unidos ou o resto do mundo também está nesse mesmo barco, esperando o JOLTS? Aí é que a história se bifurca. O relatório mostra que enquanto os Estados Unidos estão nessa vigília, Europa e Ásia vivem dramas bem diferentes. Como assim? Na Europa, os índices como o DAX da Alemanha e o FTSE 100 do Reino Unido estão meio parados, refletindo uma economia estagnada. A indústria alemã, que é o motor do continente, está em contração. Então lá a discussão é outra. Completamente. Lá, a discussão do Banco Central Europeu não é sobre normalizar a política como o Fed, mas talvez sobre ter que cortar juros para reanimar uma economia que está perdendo fôlego. Ou seja, lá a necessidade de cortar juros é mais urgente. Bem mais urgente. Já na Ásia, o cenário é misto. O relatório aponta que a China continental continua cética com os pacotes de estímulo do governo, os índices de Xangai e o CSI 300 fecharam em queda. Mas teve alta em Hong Kong. Curiosamente, sim. Em Hong Kong, o índice Hang Seng subiu, parece ser um movimento de investidores procurando ações que ficaram muito baratas, talvez uma rotação de capital, saindo do continente em busca de oportunidades. E o que acontece quando a gente junta todas essas peças? Quando a gente conecta esses pontos, o quadro geral fica mais claro. Essa divergência de caminhos, com o Fed americano mais duro segurando juros e o BCE europeu talvez sendo forçado a cortar. Isso fortalece o dólar. Exatamente. Cria uma tendência de fortalecimento do dólar. E um dólar mais forte globalmente significa mais pressão para moedas de países emergentes, como o nosso real. Tudo está interligado. Agora, o relatório entra numa parte que eu achei fascinante, porque parece quase uma contradição. Ele fala de uma divisão quase esquizofrênica no mercado de minério de ferro, que é super importante para o Brasil. Sim, esse é um dos insights mais importantes do documento. Ele nos força a olhar além do preço que a gente vê na tela. Exato. Porque o que está acontecendo é o seguinte: o preço do minério negociado na bolsa de Dalian, na China, está caindo. Isso reflete todo aquele pessimismo com o setor imobiliário chinês que a gente ouve falar. Certo. Mas, ao mesmo tempo, o preço em Singapura, que é a referência do mercado internacional, está estável ou até subindo. Espera aí, como assim? Se o maior consumidor do mundo, a China, está pessimista, por que o preço internacional não despenca junto? E é aí que está a grande sacada do relatório. Ele argumenta que a gente não está falando de uma China só,
mas de duas. Duas Chinas? Existe a velha China, a da construção civil, do setor imobiliário em crise, que depende de muito volume de aço de menor qualidade. É essa China que puxa o preço especulativo de Dalian para baixo. Ok, essa é a parte pessimista da história. E a outra? E existe uma nova China. A China da indústria de ponta, dos carros elétricos, da tecnologia, das metas de descarbonização. Essa China precisa do melhor minério do mundo. O de alta qualidade. O de altíssima qualidade e baixa emissão de poluentes, como o que a Vale produz em Carajás. E é essa demanda física, real, que sustenta o preço no mercado internacional, em Singapura. É uma verdadeira guerra de narrativas dentro da mesma commodity. Entendi a tese. Mas isso não soa um pouco otimista demais? Se a velha China, que constrói prédios e infraestrutura, está em crise, uma hora isso não acaba contaminando a demanda da nova China também? É uma pergunta excelente. Até que ponto uma empresa como a Vale está imune a um colapso imobiliário chinês? O relatório aborda esse risco. A imunidade não é total, claro. Um colapso sistêmico afetaria tudo. Mas o ponto central é que o minério de alta qualidade é crucial para as metas estratégicas de longo prazo da China, inclusive as ambientais. Porque ele polui menos. Exato. Siderúrgicas que usam esse minério são mais eficientes, poluem menos. Então, mesmo que a produção total de aço na China caia, a fatia do bolo que usa o minério premium tende a aumentar. O risco existe, mas há um colchão de resiliência aí que o minério de baixa qualidade não tem. Ok, então o minério de ferro está contando essa história de uma China dividida. Mas ele é só uma peça do quebra-cabeça, certo? Se a gente olhar para o petróleo ou para o ouro, eles confirmam essa narrativa ou contam uma história diferente? Contam histórias completamente diferentes e que se complementam. O petróleo, segundo o relatório, está bem comportado. Tranquilo. O barril do tipo Brent está ali perto dos $63. Isso é um alívio imenso para a economia global, porque ajuda a manter a inflação sob controle, tira a pressão dos bancos centrais. E o ouro? Ele nunca é o personagem tranquilo. Nunca. O ouro está em alta forte, negociado acima de $4.200 a onça. E o relatório argumenta que isso vai muito além da simples expectativa de queda de juros. É busca por segurança. É um sinal claro de busca por segurança. Investidores e, mais importante, os próprios bancos centrais de vários países estão comprando ouro como proteção contra riscos sistêmicos e contra a desvalorização das dívidas gigantes dos governos. O seguro contra o e se tudo der errado. É o hedge clássico, em plena ação. Certo. E para fechar esse trio, o relatório menciona o cobre como resiliente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o cobre cotado a uns $5,24 por libra está contando a história do futuro. Ele é o termômetro da tese de eletrificação do mundo. Transição energética. Isso. Mesmo com dados industriais fracos em alguns países, a demanda de longo prazo para essa transição carros elétricos, painéis solares, redes elétricas é tão forte que mantém os preços altos. O cobre é o sinal de que a economia global não está em colapso, mas sim passando por uma transformação profunda. Ok, então temos o cenário global com os Estados Unidos em compasso de espera, a China dividida e as commodities contando essas histórias. Como tudo isso aterrissa aqui no Brasil? Bom, aqui a gente tem nosso próprio drama. O relatório aponta que a grande notícia doméstica do dia é um novo pacote fiscal do governo. Isso, e esse pacote joga ainda mais complexidade no nosso cenário. A proposta, em resumo, é isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000. Ok. E para compensar a perda de arrecadação, aumentar a taxação sobre os super ricos. Certo, o plano é dar com uma mão e tirar com a outra para a conta fechar. Mas na prática, o benefício de isenção é imediato, a pessoa já vai ter mais dinheiro no bolso. Exato. Enquanto a arrecadação com os super ricos parece uma aposta de longo prazo, cheia de obstáculos no Congresso. O mercado não está vendo isso como uma promessa que talvez nunca se cumpra. Exatamente esse é o ponto nevrálgico que o relatório destaca. O mercado financeiro trabalha com probabilidade, né? A probabilidade do gasto ou da renúncia fiscal acontecer é de quase 100%. É popular, é rápida. E a da receita? A probabilidade da receita compensatória se materializar integralmente é bem menor. É essa simetria que gera o que o relatório chama de risco de execução. E o temor é que a conta não feche no final das contas, imagino. É o ceticismo clássico. Se a receita não vem na mesma medida da despesa, a meta de déficit zero, que já é vista com desconfiança, se torna ainda mais distante. E já tem projeção para isso? Bem, o relatório cita a projeção da Instituição Fiscal Independente, o IFI, que calcula um déficit de R$71 bilhões se essas medidas de compensação falharem. Esse número aumenta a percepção de risco do país. E essa bagunça fiscal coloca o nosso Banco Central numa sinuca de bico, certo? Uma posição delicadíssima. Por um lado, essa isenção fiscal injeta R$28 bilhões direto no consumo. É um estímulo que tende a pressionar a inflação. E do outro lado? Do outro, com o Fed lá fora ainda em modo cautela, sem sinalizar cortes de juros, o nosso Copom fica com pouco espaço para cortar a nossa Selic de forma mais agressiva. Fazer isso poderia causar fuga de capitais, desvalorizar o real. Por isso que o relatório dá tanto destaque aos comentários recentes do diretor do Banco Central,
o Gabriel Galípolo. Precisamente. As falas dele reforçando uma postura restritiva por mais tempo são um recado direto. A interpretação, segundo o relatório, é de que o Banco Central está avisando. Olha, com esse cenário fiscal, não esperem por cortes de juros agressivos, então a Selic deve ficar alta por mais tempo. A aposta agora é que a Selic deve continuar na casa dos 2 dígitos ao longo de 2026, o que é bom para segurar a inflação, mas, claro, pesa sobre o crescimento da economia mais à frente. Mudando um pouco de marcha, o relatório também faz uma análise técnica bem detalhada, olhando os gráficos. Para o índice futuro do Ibovespa, o INZE 25, os 160 mil pontos parecem uma barreira psicológica. Mas o relatório aponta para um número específico com o mais importante do dia. Sim, a análise gráfica é bem direta. O relatório aponta um número-chave: 158.945 pontos. Um número bem preciso. Pense nisso como o chão de vidro do otimismo atual. É o ponto onde muitos algoritmos investidores posicionaram suas ordens de stop, de venda automática. Se o preço quebrar esse chão, Pode gerar uma venda em cascata. exatamente, invalida a figura de alta que o gráfico vinha formando. O relatório chama esse ponto de a linha na areia. Entendi. É o ponto de não retorno para os otimistas. E para cima, qual é o teto a ser rompido? Para cima, os 160.225 pontos são o teto. Se o mercado conseguir romper essa marca com força, com volume, é um sinal de que os comprados venceram a briga do dia. E aí o caminho fica livre. Abriria caminho para o índice testar as máximas do ano. O sentimento, do ponto de vista técnico, é de um otimismo que precisa de confirmação, sabe? E para o dólar futuro, o WDOF 26. O gráfico parece apontar para baixo. A estrutura gráfica que o relatório descreve é um triângulo descendente que tecnicamente sugere continuação da baixa. Mas o suporte na região de 5.370 tem se mostrado um osso duro de roer. E tem um fator extra aí, né? Tem. E aqui entra um fator que vai além do gráfico, que o documento explica muito bem. O famoso carry trade. O carry trade. A gente sempre ouve falar, mas a ideia é um pouco abstrata. Vamos tentar uma analogia. Pense no carry trade como nadar contra uma correnteza. Se você aposta na alta do dólar contra o real, você está pagando todo dia a diferença gigantesca entre a nossa taxa Selic e a taxa de juros americana. Que é bem menor. Bem mais baixa. Todo dia que você mantém essa aposta, essa correnteza dos juros te empurra para trás. Ela te custa dinheiro. Para sua aposta valer a pena, o dólar precisa subir muito e muito rápido para compensar esse custo diário. Faz todo sentido. Se não tem uma crise, a matemática joga contra quem aposta na alta do dólar. Exato. A menos que haja uma grande aversão ao risco lá fora ou um choque fiscal muito negativo aqui dentro, essa força do carry tende a prevalecer e empurrar o dólar para baixo. Ok, então, tentando amarrar tudo isso, a mensagem do dia que o relatório passa é a de um otimismo frágil. Frágil é a palavra. O mercado parece posicionado para uma alta, mas com o dedo no botão de venda, com as proteções todas acionadas. Lá fora, tudo pendurado no dado de emprego americano. E aqui dentro, todo mundo de olho nesse cabo de guerra fiscal. É a síntese perfeita. A dinâmica de curtíssimo prazo é binária. O JOLTS vem bom para o mercado, as bolsas sobem. Vem ruim, elas corrigem. Mas o que o relatório sugere é que a gente não pode perder de vista as tendências estruturais, o que está por trás do ruído do dia a dia. Isso. A transição da economia chinesa que a gente viu nas commodities e o debate fiscal aqui no Brasil são as forças que realmente vão moldar o cenário para 2026. E para fechar, tem uma reflexão final que o relatório provoca, quase nas entrelinhas, que eu achei muito poderosa. Ele menciona um conceito chamado dominância fiscal. Sim, é a grande questão de fundo para o Brasil. Dominância fiscal é o ponto teórico em que a dívida de um país se torna tão grande e a trajetória dela é tão preocupante que a política de juros do Banco Central, ela perde a sua eficácia. Como assim? Perde o efeito? A ferramenta do Banco Central para valorizar a moeda é subir o juro, certo? Isso atrai capital. Certo. Mas na dominância fiscal, quando o BC sobe os juros, o custo para rolar a dívida pública explode de tal forma que piora a percepção de risco fiscal do país. O remédio, que são os juros altos, acaba agravando a doença, que é a dívida descontrolada. O efeito pode ser o contrário. Pode ser até o contrário do esperado, com a moeda se desvalorizando mesmo com juros na estratosfera. É como tentar frear em um carro pisando no freio, mas isso faz o motor acelerar ainda mais. Essa é uma analogia perfeita. E o relatório sugere que a desconexão que a gente vê hoje, juros altíssimos no Brasil, mas sem uma valorização expressiva do real, pode ser um sinal de que os investidores já estão colocando esse risco na conta. Então, a verdadeira questão para o futuro talvez não seja qual vai ser a próxima decisão do Copom sobre a Selic, mas se a política fiscal já está, de fato, se sobrepondo à política monetária. É uma questão estrutural que define se o carry trade tradicional ainda funciona como antes, ou se o prêmio de risco fiscal brasileiro já mudou as regras do jogo. Essa é a pergunta de R$1 trilhão que fica no ar.